É a história de julgamento divino, mais aterrorizante já contada. Duas cidades tão prósperas quanto corruptas, apagadas da face da terra em um instante por uma tempestade de fogo e enxofre vinda diretamente dos céus. Por séculos, quando pensamos em Sodoma e Gomorra, pensamos em um único tipo de pecado, uma depravação sexual que se tornou sinônimo do nome da cidade. Mas e se eu te dissesse que essa é apenas uma pequena parte da história? E se eu te dissesse que o principal pecado, o crime que selou o destino de dezenas de milhares de pessoas, foi algo muito mais profundo e sinistro, algo que vemos em nosso mundo todos os dias? A própria Bíblia, em outros livros, descreve o verdadeiro crime de Sodoma. E não é o que a maioria das pessoas pensa. Prepare-se, porque vamos explorar o que a arqueologia moderna e a ciência estão descobrindo sobre a localização e a destruição dessas cidades perdidas. Vamos analisar a teoria de uma explosão cósmica. Um evento tão poderoso que pode ter aniquilado a região em segundos, espelhando perfeitamente o relato bíblico. Esta não é apenas uma história sobre punição. É um documentário sobre o colapso moral sistêmico de uma sociedade e o aviso aterrorizante que sua destruição deixou para a história. Para entender a queda de Sodoma, primeiro precisamos entender sua ascensão. As cidades da planície do Jordão não eram vilarejos primitivos. Eram o Vale do Silício do mundo antigo. Localizadas em uma das áreas mais férteis do Oriente Médio, a Bíblia a descreve como o Jardim do Senhor. Elas controlavam rotas comerciais cruciais e, mais importante, tinham acesso a um recurso natural que valia mais que ouro, o betume. O asfalto natural que brotava do solo era o petróleo da antiguidade, usado para a construção, impermeabilização de barcos e até como argamassa. Essa riqueza gerou uma cultura de luxo extremo. Palácios, banquetes, roupas finas. Sodoma e Gomorra eram centros de poder e opulência, mas a riqueza sem freios morais gerou um veneno. O profeta Ezequiel, séculos depois, deu o diagnóstico preciso do verdadeiro pecado de Sodoma. Ele disse: "Este foi o crime de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham comida em abundância e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados." O pecado principal não era um ato, era uma atitude. Era a arrogância nascida da prosperidade. Era o desprezo total pelos vulneráveis. Era a crueldade contra o estrangeiro, o pobre, o viajante. A sociedade de Sodoma se tornou um sistema fechado, egoísta e violento, onde a hospitalidade, uma lei sagrada no mundo antigo, foi substituída pela agressão. Eles se tornaram uma cultura que consumia tudo e não contribuía com nada além de sua própria ganância. E Deus estava observando. A história da destruição começa com uma negociação dramática. Deus revela a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra se tornou tão grande que ele descerá para ver se o que estão fazendo é tão mau quanto o clamor que subiu até ele. O que se segue é uma das cenas mais tensas da Bíblia. Abraão, cujo sobrinho Ló vivia em Sodoma, intercede, negociando com Deus. Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Deus concorda em poupar a cidade por 50. Abraão ousadamente negocia para baixo. 45, 40, 30, 20 e, finalmente, 10. Se apenas 10 pessoas justas pudessem ser encontradas, a cidade inteira seria salva. Era a prova final. A investigação divina estava prestes a começar. 2 anjos disfarçados de viajantes chegam aos portões de Sodoma. Ló, sentado ali, os vê e, ao contrário de seus compatriotas, pratica a antiga lei da hospitalidade. Ele insiste que fiquem em sua casa, sabendo perfeitamente o perigo que estrangeiros corriam naquela cidade à noite. Este ato de bondade de Ló é o último vislumbre de justiça em uma cidade inteira. Mas a notícia se espalha como fogo. Antes que pudessem se deitar, a casa de Ló é cercada, não por alguns desordeiros, mas pelo texto bíblico diz: por todos os homens de todas as partes da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos. Foi um colapso social completo.
Eles não queriam roubar. Eles não queriam comida. Sua exigência era brutal. Traga-os para fora para que possamos abusar deles. Este não era apenas um ato de luxúria, era a expressão máxima da crueldade de Sodoma. A humilhação, a dominação e a violência contra estranhos vulneráveis que deveriam, por lei sagrada, ser protegidos. Era a prova final e irrefutável que Abraão temia. Não havia nem 10 justos. Os anjos agem. Eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e ferem a multidão enlouquecida com uma cegueira súbita. Então, a sentença é declarada a Ló: fuja por sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será destruído. Ao amanhecer, Ló e sua família fogem, e então o céu se abre. A Bíblia diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Mas o que isso significa em termos científicos? Arqueólogos que escavam na região, em locais como Tal el-Hammam, encontraram evidências de um evento de calor extremo e repentino, por volta de 1650 a.C., cerâmica derretida em vidro, estruturas de tijolos de barro que desapareceram, camadas de cinzas e destruição. A teoria científica mais forte hoje espelha o relato bíblico de forma assustadora, um evento de impacto cósmico, como a explosão de um meteoro no ar. Uma explosão com a força de milhares de bombas atômicas teria ocorrido na atmosfera, criando um clarão mais brilhante que o Sol, uma onda de choque supersônica e uma onda de calor de milhares de graus que incineraria tudo instantaneamente. A chuva de fogo e enxofre seria literalmente fragmentos superaquecidos do meteoro e da terra vaporizada caindo de volta ao chão. Uma aniquilação instantânea, vinda de cima, sem aviso. No meio dessa fuga desesperada, a esposa de Ló comete um erro fatal. Desobedecendo a ordem direta, ela olha para trás. E o texto diz que ela se transformou em uma estátua de sal. Por quê? Foi um ato de nostalgia pela sua vida de luxo? Foi um momento de dúvida? Simbolicamente, seu coração ainda estava naquela cidade condenada. Ela olhou para trás, para o mundo que estava sendo julgado, e se tornou parte de sua desolação, um monumento eterno ao perigo de se apegar a uma cultura corrupta. Quando Abraão olhou para a planície na manhã seguinte, ele viu apenas fumaça densa subindo da terra, como a fumaça de uma fornalha. O jardim do Senhor havia se tornado uma paisagem de morte, hoje conhecida como o Mar Morto, um lugar tão salgado que quase nenhuma vida pode prosperar. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi um ato de raiva divina contra um único pecado. Foi a consequência final de um colapso moral completo. Foi o julgamento sobre a arrogância, a injustiça social e a crueldade institucionalizada. É uma história que nos força a perguntar: quando uma sociedade se torna tão rica e poderosa que perde completamente sua compaixão, o que a impede de se tornar uma nova Sodoma? Se você acredita que a verdadeira justiça de Deus se preocupa mais com o nosso coração e como tratamos os outros do que com rituais externos, comente aqui embaixo. Deus sonda os corações. A história de um julgamento global e de uma família escolhida para sobreviver é um dos temas mais poderosos da Bíblia. Se a destruição de Sodoma te chocou, você precisa conhecer a engenharia impossível e a logística divina por trás da Arca de Noé, um barco colossal que salvou a vida na terra de um dilúvio global. Inscreva-se agora e clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Os detalhes técnicos vão explodir sua mente.